Muito mais vida, muito mais bíblica. Nos próximos 120 minutos, a vida debate. A vida ouve. A vida opina. 120 minutos com um diálogo franco e aberto. Cláudio Apolinário apresenta Debate da Vida. Opa, bom dia! Está na hora, a partir de agora, o nosso Debates da Vida. 2 horas de debate para você, ó. Debater junto com a gente, participar. Simone, como eu faço para participar? Você pode ir lá no nosso WhatsApp da Vida, 12997472010. Pode participar também lá na transmissão, lá no YouTube, youtube.com/Eu Tô Na Vida, lá no chat, tá? E você pode também acompanhar tanto pelo YouTube quanto pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook também a transmissão. Pode assistir ao nosso debate, tá? Não tendo a sua inscrição lá no nosso canal no YouTube? Vai lá, faz a sua inscrição, clica no sininho para você receber a notificação toda vez que estivermos ao vivo e também compartilhar com mais pessoas para que possam assistir ao debate que está começando. Oi, Cláudio! Bom dia, Simone, bom dia da nossa audiência. Estamos aqui juntos para mais um debate, hoje para falar de um tema muito interessante. Todos os debates são interessantes, mas hoje nós vamos falar sobre um tema que é relacionado a curas, a milagres, ao dom de milagres. Se o dom de milagres ainda existe nos dias de hoje, nós queremos a sua opinião. Eu creio que você já deva ter ouvido essa frase: Deus não faz mais milagres como antigamente. Há aquele sentimento no coração, né? Aquela pergunta no coração: poxa, Deus fazia milagres no tempo do meu avô, no tempo da minha avó, no tempo do meu bisavô, Deus fazia mais milagres. Agora, será que Deus ainda faz milagres? Será que o dom de milagres ainda é para os dias de hoje? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião. Você pode mandar a sua mensagem através do YouTube, Facebook e Instagram. Eu Tô Na Vida, estamos transmitindo ao vivo em áudio e vídeo por todas estas mídias sociais. Você pode mandar a sua opinião digitado, né, na sala de chat. Então você entra na sala de chat, dá a sua opinião, ou você pode também participar da nossa enquete. A nossa enquete está disponível no YouTube e no Facebook Eu Tô Na Vida e também no Instagram Cláudio Apolinário, ok? Então você entra em um dos três, faz aí a sua participação, dá aí a sua opinião, nos respondendo. O dom de milagres, ele existe nos dias de hoje. Nós queremos a sua participação e a sua opinião. Já temos aqui, ó, bati o olho aqui, já temos aí uma prévia do número de votos que temos agora, mas você é quem faz o resultado, a nossa audiência é quem faz o resultado e nós queremos entender qual é a sua opinião do nosso tema de hoje. O dom de milagres, ele existe nos dias de hoje. Não se esqueça de entrar no canal, se inscrever, clicar no sininho, no caso do YouTube, clicar no joinha e compartilhar com mais pessoas. E se você puder também, manda alguma mensagem aí no chat. Tudo isso ajuda para que o YouTube, entendendo que o conteúdo é relevante, ele mande e distribua para mais pessoas, ok? E você pode também dar a sua opinião através do WhatsApp da Vida. Isso mesmo, lá no WhatsApp pode mandar o seu áudio ou seu vídeo de 30 segundos pra gente, ou mensagem digitada no 12997472010. Maravilha, então mande para cá a sua participação, a sua opinião. Não esqueça de mandar a ele com até 30 segundos em áudio ou em vídeo, participando aí do nosso debate. Nós temos hoje aqui o pastor Wilson Lucena e também o pastor Luciano Scala participando conosco ao vivo, e no terceiro bloco teremos a participação do pastor Jamierson de Oliveira. Começo cumprimentando aqui o pastor Wilson Lucena. Pastor Wilson, satisfação e alegria ter o senhor mais uma vez conosco no debate. Pastor Cláudio, sempre uma honra, alegria estar com vocês, rever esse povo bonito aqui da Rádio Vida e poder debater um tema aí tão importante, mais uma vez, tentar contribuir aí com a nossa audiência maravilhosa. Maravilha, faz tempo que eu não vi uma camisa jeans. São para poucos, hein? É coisas de reformado tradicional. Tá certo, satisfação tê-lo conosco. Pastor Luciano Scala, satisfação tê-lo conosco também. Bom dia, pastor Cláudio, bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Vida, bom dia, pastor Wilson, prazer revê-lo. E nós estamos juntos aí para falar sobre esse tema. Eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Aqueles que ficarem conosco até o final da programação terão bastante elementos aí para pensar acerca dessa questão. Maravilha, e o pastor hoje, eles vieram chique de camisa.
O pastor Luciano Scala tá com a camisa, como que ali é Beagle and Brand. É um negócio, 1963, é chique, hein? É um negócio diferente. É um negócio diferente, é isso aí. Eu sabia que ia encontrar os senhores aqui, então eu peguei a minha melhor vou roupa. começar a vir mais ajeitado. Vou começar a vir mais ajeitado aqui. Bom, mas eu também tô aqui com uma camiseta chique que eu ganhei. Essa camiseta que eu ganhei. O pessoal também é gente boa demais aqui. Deus abençoe a todos vocês aí. Mas vamos lá então. Começando então o nosso debate de hoje. O dom de milagres, ele existe nos dias de hoje? Começa com o pastor Wilson, depois o pastor Luciano Scala. Eles terão 2 minutos inicialmente, cada um para defender o seu ponto de vista. Vamos aos áudios, eles voltam com mais 3 ou 4 minutos, de acordo com o tempo que nós tivermos aí do nosso debate. Pastor Wilson, 2 minutos. O dom de milagres existe nos dias de hoje? Muito bem. Quando a Priscila, nossa querida produtora, procura a gente e fala do tema, às vezes ela fica assim, inquieta, porque eu demoro de responder. Porque os temas não são, a maioria das vezes não são simples, né? A pergunta é muito direta, mas o tema em si é complexo. E para eu defender o que eu quero defender aqui, e conforme eu falei com a Priscila, eu preciso definir termos. E os termos aqui são dom e milagre, né? Então, dom, quando a gente fala de dom, a gente entende que faz parte da lista de dons de 1 Coríntios 9, de outras listas, que Deus distribuiu para crentes, para servos de Deus exercerem, né, para edificação do corpo, para abençoar o reino e tudo mais. Eu nunca vi o dom em si, seja lá no início, na igreja primitiva, com Cristo, ou seja, até os nossos dias, como algo ordinário, mas para mim é algo extraordinário. Então, do senso comum de dom e milagre, ao meu ver, está relacionado com um dom ordinário, que a pessoa, o servo, usa a hora que ele quer. Eu não entendo assim. Eu entendo que ele só acontece quando Deus quer. Não depende do servo, depende do servo no sentido de consagração, santificação, dedicação à vida com Deus e ao mesmo tempo ao dom que ele entende ter. Mas nós passamos há pouco, por exemplo, pela pandemia e a gente não viu nenhuma fila em igreja nenhuma curando Covid. Esse é um exemplo. Outro exemplo é que normalmente quando se tem cura constante, ordinária em algumas igrejas, estão relacionadas a questões mais de probabilidade, não de uma cura efetiva. Mas, enfim, eu acredito no milagre hoje, mas acredito que ele está condicionado a Deus e não ao servo. Basicamente é isso. Então, pensando no senso comum, eu não acredito em dom de milagres atualmente. Maravilha. Opinião inicial dada então pelo pastor Wilson. Vamos agora ouvir o pastor Luciano Scala, que também terá os mesmos 2 minutos. Muito bem, pastor. Eu, no meu ponto de vista, né, eu sou continuista, eu acredito que os dons que foram distribuídos, a lista que nós encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo foi o maior autor do Novo Testamento e ele escreve sobre coisas importantíssimas, e entre as coisas que ele vai discorrer é justamente sobre os dons, né? E eu acredito sim que a manifestação daqueles dons, daquela relação, nós vamos falar um pouco sobre isso no decorrer da programação. Eu acredito que esses dons, eles continuam em vigência. Deus, ele continua distribuindo estes dons, e algo muito importante nós deixarmos claro aqui é que Deus usa da forma que ele quer, no momento que ele quiser, né? O próprio Jesus, ele percorreu muitas cidades, e diz a Bíblia que lá na sua cidade, lá em Cafarnaum, nem todos foram curados, né? Ou seja, aquele dom que ele poderia curar todos, nem todos foram curados, nem todos creem nessa cura, e isso acontece até os dias atuais. Eu acredito nesta unção, nesse poder de Deus que foi prometido, foi derramado, conforme nós conhecemos lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, né? E eu acredito que ele continua assim em vigência, as pessoas, elas continuam sendo usadas por esse poder. Então eu não tenho dúvida alguma que ainda milagres continuam acontecendo, mas eles continuam acontecendo dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus. Não sou eu que escolho o momento de ser usado, mas é o momento em que Deus quer usar o seu filho, a sua filha, para que algum tipo de milagre aconteça. Então, se nós abrirmos aqui para as pessoas testemunharem, nós vamos receber diversos relatos de pessoas dizendo que foram curadas, que receberam uma oração e foram alcançadas pela graça de Deus.
Maravilha. Opiniões dadas inicialmente, então, pelo pastor Luciano Scala, pelo pastor Wilson. Nós queremos a sua participação, a sua opinião. Nós vamos ouvir agora os áudios tratando do assunto. Um deles do reverendo Ageu Magalhães e o outro do professor Danilo Moraes. Nós vamos ouvi-los, depois eles voltam, continuando com a explanação. Continue conosco. Vamos ouvi-los. Nossos irmãos do passado, do Novo Testamento, tinham dons de operação de milagres. Esses dons eram necessários para validar a palavra, porque numa época em que o povo considerava o Evangelho de Cristo uma nova mensagem, totalmente nova, embora houvesse muitos paralelos com o Antigo Testamento, os dons, inclusive o dom de milagres, ele vinha acompanhando aqueles que criam e vinham validando e chancelando a pregação apostólica. Hoje nós cremos em milagres ainda, nós somos testemunhas de milagres, mas nós não cremos mais que uma pessoa específica tenha o dom de milagres. Porque se eu encontrar uma pessoa que tenha o dom de milagres hoje, eu vou pedir para que ela, o dom de cura, por exemplo, a pessoa tem o dom de cura, eu vou pedir para que ela vá até o Hospital das Clínicas e fique lá na entrada do hospital curando todo mundo. No passado, até a sombra de apóstolos curava as pessoas, lenços, objetos pessoais, não é? Então havia uma unção diferente no passado sobre esses homens, justamente para validar a mensagem. Nós cremos que com o fechamento do cânon, isso é, com o fechamento dos livros bíblicos, Deus continua fazendo milagres, mas não através agora de dons pessoais como era no passado. Deus não muda no seu ser, nos seus atributos, nas suas características, mas ele muda sim no tratamento dado ao povo. Então o ponto é que é possível que alguns dons tivessem uma aplicação de uma forma no Novo Testamento e que hoje não tenham mais, porque a Bíblia foi fechada. 96.5 Debate da vida. Milagres podem ser realizados curando, através da cura. Sabemos que cura é uma espécie de milagre. Só que quando Paulo coloca operação de milagre, os que realizam milagres, vírgula, e dom de cura, ele faz esta distinção, ele está querendo dizer para nós que milagre é muito mais que cura. Por isso que tem algumas traduções que ao invés de colocar operação de milagre, operadores de milagre, coloca obras de poder. Então Deus pode realizar milagres sem a intervenção humana. Só que Deus escolhe, segundo os seus propósitos, intervir na sua criação com atos de poder, com obras de poder que são milagres através daqueles cristãos que possuem este dom. Deus, ele tem ali estabelecido para a sua igreja demonstrações de atos de poder. Não ali somente na igreja primitiva, não somente no ministério de Cristo, mas ele tem ainda na igreja agora do século XXI demonstrado obras de poder e miraculosas por toda a terra, em todo o cristianismo. E por isso nós devemos aguardar e ter expectativas de que dentro daquilo que nos for necessário, Deus tem capacidade de agir. Deus pode usar também obras de poder e milagre para testificar a veracidade do Evangelho para um propósito evangelístico, para que aqueles que vejam, creiam no poder de Deus, se rendam a este Deus maravilhoso. Então, estes são uns dos propósitos dos milagres de Deus. Obviamente que nós acreditamos que algumas pessoas possuem este dom como evidências do seu ministério e que exercem este dom com uma frequência maior, porque elas poderão estar te ajudando, mas que você não faça disso, né? O único dele milagre para testemunho maior, porque elas poderão estar te ajudando, mas que você não faça disso, né? O único meio que Deus pode realizar a providência em sua vida, né? Bom, vamos lá, temos então a opinião do professor Danilo Moraes. Ele menciona que algumas pessoas têm sim, possuem o dom como evidência dos seus ministérios. Ele mencionou o fato aí de realização de alguns milagres com propósito evangelístico. Então, ou seja, a pessoa ela é curada, ela tem um milagre, alguém volta à vida e que isso seria uma forma de evangelizar. Temos o pastor e o reverendo Ageu Magalhães, que ele já disse que os dons eram necessários para validar a palavra. Então, acho que esse é o paralelo aí entre os dois posicionamentos, né? O professor Danilo dizendo que há os dons ainda hoje
para a validação e evangelização. Já no caso do reverendo Ageu Magalhães, ele menciona aqui que seria para validar a palavra. Então isso, se era para validar a palavra, somente naquele início da igreja. E ele menciona, inclusive, que crê em dons, mas não que uma pessoa em si tenha o dom de milagres, que Deus continua fazendo milagres, mas não como era no passado. Nós voltamos então com os nossos convidados, eles terão 4 minutos cada um para explanar melhor o seu ponto de vista, dando bases bíblicas e assim por diante, para te ajudar na conclusão deste tema. O dom de milagres existe nos dias de hoje. Começamos então com o pastor Luciano Scala, que terá 4 minutos, e o pastor Wilson finaliza esse bloco com mais 4 minutos. Pastor Luciano. Muito bem, a pergunta, o dom de milagres existe nos dias de hoje? A minha resposta é sim. Por que eu acredito nisso? Vamos lá. Primeiro, nós temos um texto que são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que está relatado no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 16, e o versículo 17 que diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Bom, nós não encontramos nenhum texto bíblico, nós teremos tempo para falar bastante sobre isso durante a programação, mas nós não encontramos nenhum texto bíblico dizendo que os dons cessaram ou que a manifestação desses dons era apenas restrita para o período da igreja primitiva, quando nós tínhamos ainda os apóstolos vivos, quando o cânon ainda não tinha sido fechado. Nós não temos um texto que vai dizer isso. Por isso eu sou continuista, por isso que eu acredito que aquela relação de dons citada, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo, a 1 Coríntios, no capítulo de número 12, por isso que eu acredito que aqueles dons, aquela relação de dons, ela permanece, ela continua ativa, ela continua vigente. Nós não encontramos textos dizendo que não, que cessou, que era somente para aquele período, ou para reafirmar ou validar, né, a palavra dos apóstolos. Não, nós não encontramos isso. Nós encontramos sim os dons acontecendo, e se nós abrirmos aqui o espaço para que os ouvintes enviem mensagens, enviem testemunhos, nós ouviremos diversos testemunhos. Nós temos aí um nome, um grande expoente ao se falar de milagres no território brasileiro, Davi Miranda, que já é falecido, e nós encontramos diversos relatos de pessoas que foram curadas, até de mortos que ressuscitaram através da oração, através da manifestação do poder de Deus, através da vida, por exemplo, do Davi Miranda. E nós encontramos até hoje pessoas sendo curadas. Um dos argumentos que aqueles que não acreditam nessa continuidade, um dos argumentos é exatamente isso. Mas por que não vai até o hospital das clínicas, até naquele determinado hospital, para que pessoas sejam curadas? Bom, eu acredito que o milagre não acontece pelo querer da pessoa que será usada. Ele acontece pelo querer de Deus, pelo querer da manifestação de Deus para aquela pessoa. Nós encontramos relatos bíblicos de lugares em que Jesus foi e nem todos foram curados, ou que ele não fez milagres. E por que ele não fez? Porque ele não tinha poder para isso? Porque ele não tinha autoridade para isso? Não, pelo contrário. Aqueles que estavam ali não tinham fé, ou porque eles não estavam dentro da vontade do Senhor curar aquelas pessoas. Então eu acredito que esse também não seja um argumento válido, porque Jesus vai curar aqueles que ele quiser curar, e no momento em que ele quiser curar. Então eu não vejo isso como um argumento que vá desvalidar, né, a ideia de que os milagres continuam acontecendo. Então eu faço parte daqueles que acreditam na manifestação dos milagres, na manifestação dos dons, e também acredito que esses dons eles podem ser manifestados no momento em que Jesus quiser manifestar através da vida dos seus filhos e das suas filhas. Maravilha, professor e pastor Wilson, 4 minutos também para sua explanação.
quando falamos de milagre, eu vou insistir novamente na definição dos termos, né? Eu penso que o pastor que falou na gravação por último, depois do reverendo Ageu, ele foi bem claro dando a ideia de que quando fala de dom de cura, não é simplesmente cura física, né? Não é cura de algum mal físico, mas se refere, por exemplo, a uma maravilha, né? Há traduções que traduzem por maravilha. E, por exemplo, você pregar o evangelho para alguém ser convertido, não é uma maravilha, não é um milagre, não é uma cura? Maior que essa não existe. E muitas vezes, junto com isso, Deus cura o físico também. Nós aqui não questionamos, nós reformados, calvinistas, não questionamos o milagre quando Deus quer. Nós questionamos que isso esteja condicionado a um determinado indivíduo. Porque de fato você não tem, o irmão citou o Davi Miranda, mas muitos casos também de Davi Miranda que descobriram que era armação, e isso está na história, e outros tantos, né, que se diziam milagreiros e descobriram coisas combinadas, e tem isso em igrejas neopentecostais que não convém citar aqui, né. Tinha um professor de ciência da religião no Mackenzie que foi fazer pesquisa de campo em uma dessas igrejas neopentecostais grandes, e lá era o dia da ressuscitação, e de fato se levantou uma pessoa lá dizendo ressuscitado. Depois ele foi atrás, e isso ele registra em um dos livros dele. Eu não vou citar nomes aqui para não comprometer ninguém, mas eu sou a testemunha aqui, eu era aluno dele, e ele constatou que aquilo era uma armação. Aí quando foi perguntar para o líder da igreja, os líderes disseram que é para incentivar a fé do povo. Então, assim, de fato, aí eu vou à posição do reverendo Ageu, de que não existe filas em lugar nenhum que estão curando Covid, que estão curando outra doença. O fato aí eu concordo com o pastor Luciano, desculpe, não o cumprimentei no começo, porque a gente já se viu essa semana, já debatemos, então eu pensei que a gente estava em casa já e estava tudo bem. Mas concordo com o pastor Luciano de que é quando Deus quer. É quando Deus quer. Eu acho que a máxima é essa, é quando Deus quer realizar, quando Ele tem um plano. E aí eu esqueci do pastor que falou por último da gravação, que disse que Deus usa para propósitos específicos missionários e evangelistas. Eu concordo com ele. Você vai em lugares que está pregando o evangelho recente, né? Você vê muitos milagres acontecendo. Você vê expulsão de demônios, isso é real. Acontece nos dias de hoje, mas é um plano específico de Deus. Agora, hoje, nas nossas igrejas, por mais que você queira libertar pessoas, você não tem uma incidência tão grande. Você não tem cura todo domingo. Eu acredito que tenha cura, mas não é todo domingo. Entende? Então não é uma coisa ordinária, é uma coisa extraordinária conforme o plano de Deus. E também entendo que o crente mais simples, se ele estiver em consagração, em santidade, ele vai orar pedindo uma cura e Deus pode ouvir, querendo fazer o milagre através da vida dele. Deus não precisa usar necessariamente pastor Wilson, pastor Luciano, pastor Cláudio para fazer isso. Normalmente nos usa, pastor Cláudio, porque a gente está à frente, a gente que está conduzindo o povo, e Deus usa mais a gente mesmo, mas não está condicionado a só nós. É essa a defesa nossa quando a gente fala de milagres. Ele não é ordinário, não é uma coisa que acontece na hora que a gente quer, concordando com o pastor Luciano, e ele está condicionado ao que Deus quer, quando Deus quer e a quem Deus quer manifestar esse milagre. E não a um dom específico de uma pessoa. É isso que a gente defende, nós reformados. Maravilha. Opiniões então dadas pelos nossos convidados. Nós vamos ao nosso intervalo. Após o intervalo, nós já traremos aqui a prévia da nossa enquete. Então participe conosco, mandando aí o seu posicionamento através do 12997472010, mandando a sua opinião por escrito, ou em áudio, ou em vídeo. Colocaremos também áudios e vídeos no próximo bloco. Ou você pode participar conosco aí na nossa enquete. A enquete está disponível no YouTube e no Facebook Eu Tô Na Vida, e também através do Instagram Cláudio Apolinário, ok? Lá no Stories. Então vá, já dê a sua opinião e participe conosco do nosso debate de hoje. A gente vai ao intervalo e volta já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Whats da Vida? 12-9747-2010. Vida FM. Vida. Vem aí a primeira conexão teológica. Um evento 100% presencial. Você pode participar. É gratuito. Vamos discutir o que a Bíblia diz sobre o governo mundial e que rumo o mundo tem tomado nessa direção.
Primeira conexão teológica com o tema Governo Mundial em Formação. Participe. Mais informações no WhatsApp do Vida Teológica. 11 93355 6677. Primeira conexão teológica. Dia 5 de março em São José dos Campos e dia 12 de março em São Paulo. Contamos com a sua presença. Vida, tudo de bom. Gente, é verdade que a Rádio Vida tá dando um montão de prêmios? Sim, é a mais pura verdade. Ai, que tudo! E tem boné, caneca, camiseta, fone de ouvido e um montão de prêmios, que é tudo de bom. Sim, é cada prêmio legal, né? Sim. Os melhores prêmios e as melhores músicas estão aqui. Na rádio que é tudo de bom. E pra ganhar o seu presentão é muito fácil. É só curtir a vida de segunda a segunda, de manhã, à tarde, à noite. Que tem prêmio espalhado em todos os horários. Conta pra geral, conta pra todo mundo. A Rádio Vida é a rádio que mais dá prêmios no Vale. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. O Brasil é um país continental. Ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta, da cidadezinha no meio do nada. Existe um Brasil onde a estrada acaba. E as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas. Porque são elas que mais precisam da democracia, para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas de desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada. Facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Muitos cristãos estão vivendo ideias marxistas sem perceber. Mas o que é o marxismo? Marxismo. É possível ser cristão e ser marxista? Depois do livro Marxismo Selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural, o professor e doutor Ignaldo Hélio te leva a perceber a grande diferença entre o cristianismo bíblico e o marxismo. Dragão Vermelho. O marxismo à luz da Bíblia. À venda pelo site lojamissãoatenas.com.br. Música boa, Toca na vida. Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste às transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração E se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. E a Bíblica Vida aqui na Rádio Vida já há um ano, transformando a vida das pessoas, né, Cláudio? Exatamente, Simone. Faltam poucos dias para bater um ano, né? Dia 10, não é? Dia 10 de março. No dia 10 de março do ano passado, nós iniciamos aqui uma corrida. Ó, me lembro até que nesse dia 10 de março, o pastor Wilson ligou para cá, lembra? Né? Ligou para cá, dando apoio, falou, nós estamos juntos, vamos nessa caminhada. Um ano, pastor. Um ano. Um ano se passou e nós estamos aqui, no ar, né? Tínhamos uma sentença de morte e Deus fez um milagre. Olha aí o milagre. Com dúvida. Né? Eu orei pelo milagre, viu? É, isso aí. E estamos aqui há um ano levando a palavra de Deus, levando a palavra do reino. Então, eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele nos deu e sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês que nos acompanham através da Vida 96,5, pregando o Evangelho. A Bíblica Vida está aqui às 7 da manhã, está às 18 horas, está iniciando agora uma programação
programação de madrugada, sábados, domingos com a transmissão dos nossos cultos dominicais. Gratidão pela vida de cada um de vocês. Então eu quero te pedir que você não se esqueça do seu compromisso, do compromisso que nós temos com Deus de manter esta obra, de seguirmos em frente pregando o verdadeiro evangelho de Cristo. Então se você puder nos ajudar, faça a sua contribuição através do Pix, doe@biblicavida.com.br, doe@biblicavida.com.br. Que Deus possa te usar e que juntos nós possamos avançar na pregação do Evangelho. Vencemos um ano. Temos, obviamente, agora muito tempo pela frente ainda até a vinda de Jesus e até lá nós gostaríamos de permanecer no ar, pregando o Evangelho, propagando o Evangelho, que Deus possa te usar para que nós possamos alcançar o resultado. Então, faça a sua contribuição hoje, se possível. Se você não puder fazer hoje, já se programe para a data que você vai poder, mas é muito importante que nós tenhamos este compromisso. De doação, né? doe@biblicavida.com.br é o nosso Pix com chave e-mail. Pastor, eu não sei fazer Pix, não gosto do Pix. Eu posso fazer por depósito? Pode. Entra no nosso site, biblicavida.com.br. Ok? Bíblica Vida, que você já decorou, já guardou aí o nome da igreja, né? biblicavida.com.br, que é a extensão mais utilizada na internet. Então, biblicavida.com.br, lá você tem todos os dados, CNPJ, dados de conta, Bradesco, Itaú. Nos ajude, nós precisamos de você, nós precisamos da sua ajuda, nós cremos que Deus é o dono do ouro e da prata, mas Ele usa pessoas, Ele usa a mim, Ele usa você, que Deus possa te usar e que nós possamos avançar, tá bom? doe@biblicavida.com.br. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. Estamos de volta e agora a hora da sua participação. Já mandou seu áudio, seu vídeo? Ainda não? Então corre lá. 12997472010. Lembrando que áudio e vídeo é 30 segundos. E também, mensagem digitada lá no WhatsApp da Vida. Pode participar também no nosso chat lá no YouTube. Eu Tô na Vida. E claro, da enquete também, né, Cláudio? Exatamente. Olha, então vamos à enquete. A nossa enquete está disponível no Facebook, Eu Tô na Vida, no YouTube, Eu Tô na Vida, e no Instagram, Cláudio Apolinário, ok? Então vai em qualquer um dos três, vai no Story, no caso do Instagram, no Facebook e no YouTube, já dispara assim que você entra na transmissão e vote, dando a sua opinião. O dom de milagres existe ainda nos dias de hoje? Nós queremos a sua opinião. No Facebook, 100%. A totalidade daqueles que nos ouvem, que nos acompanham pelo Facebook, estão dizendo que sim, que o dom de milagres existe nos dias de hoje. No YouTube, 86% estão dizendo que sim e 14% estão dizendo que não, ok? Então vamos repetir. Facebook, 100% dizendo que sim, 0% dizendo que não. No YouTube, 86% dizendo que sim e 14% dizendo que não. E no Instagram, Cláudio Apolinário repete o resultado do Facebook. 100% dizem que sim, que o dom de milagres existe nos dias de hoje, ok? Então a sua participação ela é muito importante para nós. Nós vamos agora ao pessoal que mandou aí áudio, mandou vídeo. Então participem conosco que eu leio algumas opiniões na sequência. E olha só, hoje tem vídeo, hein, Cláudio? Que legal, já tava com saudade dos vídeos. Você também pode mandar o seu, assim como a Margarete Barbásia, que mandou um vídeo, e o Cleiton da Penha, que mandou um áudio pra gente. Bom dia, Margarete de São José dos Campos. Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, sobre os dons espirituais. Um deles é o de operar milagres. E ele diz também que quem opera essas coisas é o mesmo e único Espírito. Então, se o Espírito continua se movendo em nós, o Espírito Santo continua se movendo em nós, como não haver milagres? Quer dizer que o Espírito Santo pararia de operar algo que operava no passado? Eu acredito que não. Eu acredito que ele continua assim operando milagres. Bom dia, Rádio Vida. Bom dia, Cláudio. Aqui é o Cleito da Penha. Estou aqui curtindo vocês, esse debate maravilhoso. Para mim, meu irmão, existe sim. O dom de milagre está incluído nos dons que Jesus deixou para cada um de nós. Mas também milagre vem de várias formas, né? O milagre de Deus é tão misterioso que a gente não sabe nem como e quando chega. Então a gente temos que acreditar de toda forma. Vem de várias formas e até o dom de revelação. Amém? Ficam na paz. A vida é tudo de bom.
Maravilha, obrigado então aí ao Cleiton da Penha de São Paulo, a Margarete Barbazzi de São José dos Campos, o Luiz Fernando Cabral Liparelli, sim, com certeza, o dom de milagres é para toda a vida. Jonatas Marques de Jacareí, com certeza existe sim, mas não nos mesmos padrões de antigamente. Os milagres acontecem diariamente em nossas vidas. Temos aqui o Bueno, eu acredito e vivi este milagre. Sofri um acidente, quebrei meu tornozelo, saí do hospital com o meu pé engessado até o joelho. Quando fui ao culto no sábado, 4 dias depois do acidente, eu saí curado pela honra e glória de Deus. Fui embora sem o gesso para casa. Entrei na igreja de um jeito e saí de outro jeito. Almeida, dom eu não sei, mas milagres Deus opera. Minha esposa precisou fazer uma cesárea de urgência e teve muitas complicações. O nosso bebê nasceu prematuro, baixo peso. Era para eles não terem saído vivos do hospital, mas eles sobreviveram. E Luiz Fernando Correia, eu creio que não cessou, mas não vejo mais como nos tempos dos apóstolos. A ausência de milagres não tem a ver com a nossa maturidade espiritual. A igreja de Corinto tinha milagres e dons diversos e eram imaturos. Bom, volto então com os nossos convidados. A opinião da maioria dos nossos ouvintes está defendendo que sim, que Deus ainda opera milagres. Mas eu percebo que há eu não vou dizer uma confusão, mas há uma questão de não, Deus opera milagres. E o pastor Wilson também defendeu que opera. O que ele defende é que não tem o dom propriamente dito, correto? Sim. E é isso que o pessoal não está conseguindo distinguir. Então eu começo com o pastor Wilson e o pastor Luciano Scalo tem a oportunidade de interromper, mas como divergir isso? Como separar essas duas coisas? O perigo está em a gente ser muito simplório em questões profundas das Escrituras. Eu penso que esse é um caso de profundidade. E onde está a profundidade? De fato, Deus operava de forma específica no primeiro século com a vinda de Jesus e com os apóstolos. Havia um ímpeto de milagres para autenticar, como disse o reverendo Ageu, a escritura do Novo Testamento. Então precisava de evidência. Jesus ele foi reconhecido por ser de Deus pelos milagres que ele fazia. Muitos falavam, como pode alguém não ser de Deus e fazer o que ele faz? No entanto, a gente vê que na história da igreja, né, história pós primeiro século, os acontecimentos de milagres vão diminuindo, os registros vão diminuindo. Não significa que não existe. Existe até hoje, nós cremos, nós temos visto evidências de milagres. Mas não condicionado a uma pessoa. E logo o dom, pelo menos a impressão que as Escrituras dão e o que nós vemos, é que ele não existe mais para uma pessoa específica. Ele acontece quando Deus quer, independente da pessoa. E como eu repito, a nós que somos líderes, a tendência é a gente ser usado mais porque a gente está à frente mais vezes. Está ministrando a igreja mais vezes, está orando mais vezes pelo povo, né? Está liberando cura, digamos assim, no sentido de Deus querendo agir, ele age através da nossa boca, da nossa oração e proclamação. Mas, de fato, o milagre, o dom de milagre, ele fica muito questionável nos dias de hoje. Então, para que o Facebook não vire falso book, para que o Instagram não fique estragado, vamos opinar diferente, vamos pensar um pouquinho. Existe o milagre? Existe. Mas propriamente o dom de milagre, como no começo, não existe. Não tem. Pastor Luciano, agora a pergunta que fica é o seguinte: não acontece mais como no começo. Mas não acontece porque o dom não está aí ou não acontece porque as pessoas não buscam mais como deveriam? Não, mas eu acredito que acontece sim. Eu acredito que acontece como na época dos apóstolos, de pessoas serem curadas, de indivíduos terem esse dom de orar e parece que de fato Deus usa algumas pessoas de uma forma diferenciada. Da mesma forma que a gente conhece pessoas que parece que quando ela abre a boca para pregar, que o nosso coração ele é tomado. Eu acredito que existem pessoas sim com essa capacidade, com esta unção, com esse poder de Deus de orar, e parece que ela tem uma conexão com Deus, uma intimidade com Deus de fato diferenciada. Parece que realmente quando ela ora, o poder de Deus ele é manifestado e pessoas são curadas. Então eu acredito sim, pastor, que
o indivíduo pode ser usado dessa maneira diferenciada. Da mesma forma que um pregador, ele tem essa capacidade de alcançar vidas, de aquebrantar corações com a sua palavra, eu acredito que existem pessoas que elas podem ser usadas ainda nos dias atuais, como os apóstolos eram usados para profetizar curas e pessoas serem curadas. Tá, foi mencionado aqui o nome do Davi Miranda, que ele foi realmente um ícone, né? Ou seja, de um crescimento, Igreja do Brasil para Cristo, uma igreja hoje muito grande. Deus é amor. Deus é amor, Igreja Deus é amor, correto? Sim. E que morreu recentemente. E ele realmente era um homem que muitos diziam que ele realizava milagres. Mas o pastor citou aqui a questão, eu não me lembro se a palavra foi fraude que o senhor utilizou, foi engano. Peraí que eu pego ela aqui já, eu mato a charada aqui, já porque eu anotei. O senhor usou a palavra armação. Já puxa no VAR aí, né? Armação, já puxei no VAR aqui. Armação. É isso mesmo? Isso é comprovado? O que é comprovado? A favor ou contra desse tipo de coisa? É difícil, né? É difícil. Não, mas milagre a gente vê aí, muitos testemunhos. Ele falou, se abrir o microfone vai ter muitos testemunhos, né? Não, mas então você pega e transfere isso, por exemplo, no catolicismo romano. Você pega o padre lá da Aparecida do Norte e ele vai falar da mesma forma que a oração dele realiza milagres lá. Tá, quer ver outro nome? Manuel de Melo. Lembra do Manuel de Melo? Lembrei agora, do Brasil para Cristo, que também é uma igreja muito grande. Explosão de milagres. Uma explosão de milagres. Então, tudo aquilo era mentira? Vamos ser mais contemporâneos, com vivos, então? Então, o R.R. Soares, ele é da mesma linha, porque todo o culto dele, segundo se vê lá, tem libertações e tem curas. Então, mas o senhor acredita que tudo é engano? Então, quando Deus quer, ele age até com a boca da burra de Balaão. Desculpa que classificar qualquer um assim. Mas quando Deus quer falar, usa até uma burra. Então, se isso é verdade, então Deus pode estar fazendo. Por exemplo, você pode dizer o tempo todo que todos os milagres da Igreja Católica não existiram, é tudo armação, ou é tudo... Deus é misericordioso, muitas vezes ele faz. Então, tudo bem, mas e a pessoa acaba então, ainda que seja por misericórdia, então Deus pode estar usando a mula de Balaão, Deus pode estar usando esses homens. Até eu. Então, se ele pode estar usando, nós podemos negar então que haja o dom, ou seja, Deus deu o dom e está usando até uma pessoa que de repente o senhor entende que não seria usada. Mas a compreensão, me parece que a compreensão da pergunta e da maioria dos nossos ouvintes é que existe uma pessoa específica que é o milagreiro. Sim, que é o que o pastor Luciano acredita. Eu não creio nisso. Não como milagreiro, né? Porque essa palavra milagreiro já dá um sentido pejorativo, né? Eu não vejo evidência para isso. É verdade. Porque assim, vocês concordam que eu, apesar de ser calvinista presbiteriano, que vocês acham que a gente não tem muita fé? Que eu tenho fé. Mas o senhor é um calvinista diferenciado. O senhor está mais para calviniano. Vamos concordar. É um calvinista com arminiano. Não, peraí, não me jogue em situação difícil. Senão eu vou pro concílio essa semana. Ó, eu tenho um problema no joelho. Joguei futebol há muito tempo. O junto tá sobrepeso e tudo mais. Me fala o endereço do irmão que tá curando o joelho. Eu vou lá. Porque eu creio. Mas o senhor não tem fé, ué? Eu não tenho fé aí, tá vendo? O senhor não tem fé. Quer dizer, você acha que os calvinistas não têm fé? Não, mas o senhor está dizendo que essa pessoa não tem o dom. Se ele não tem o dom, o senhor vai lá, tipo assim, ó. Pessoa, mas eu acredito em Deus. Quem é que faz o milagre? É Deus ou a pessoa? Então, se querer ou não, o senhor vai para ele orar. Ele pode orar, ele pode passar o óleo, ele pode pôr a mão. O senhor já acredita que não vai acontecer. Eu acredito que até Deus me usa para fazer oração. Deus usou a mula, não usou? Então, o senhor que é muito mais elevado, antes, quando acabar o programa, por favor, ore pelo meu joelho e me cure. Não adianta orar, o senhor não crê. Tem que ter fé, não tem, pastor Luciano? Esse é o problema. Esse é o problema que normalmente esse é vou dizer uma fake, né? Ou uma falácia, né? Filosoficamente falar uma falácia, uma mentira. De colocar a culpa na pessoa que ela não tem fé quando não se opera o milagre. Não é assim que fazem? Você não foi curado, não é porque não existe, não porque ele é milagreiro, porque você não crê. Ou seja, joga-se sempre a culpa no coitado dado que está buscando a cura. Quem tem autoridade para classificar se a pessoa tem fé ou não? Só Deus. Bom, nós temos aqui a Thalita Terrível, que ela diz o seguinte: a verdade é que hoje em dia nós vivemos um evangelho raso. Não oramos com intensidade, não temos uma boa comunhão com Cristo, não buscamos e nem estamos dispostos a pagar o preço pelo dom. Porém, quando Deus tem um propósito para curar, Ele usa sim pessoas que estão no centro da vontade dele para operar milagres.
Antônio Augusto, não dá para afirmar que cessou, nem que não cessou. Só dá para testemunhar quando acontece. Mas na ausência, muitos armam para manter, assim como Moisés cobria o rosto. Pastor Adriano Nobre, ele faz uma pergunta. Por favor, interpretem 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então, eu já paro aqui para que vocês nos expliquem. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, o texto desde o versículo 1 está falando sobre a distribuição dos dons. Inclusive, a irmã citou, né, aqui mandou a gravação também na tela. 1 Coríntios 12, né? Isso. E eu estou desde o começo com 1 Coríntios 13 aqui para ler para gente. A partir do verso 8 diz assim: o amor nunca acaba, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, e o que é perfeito? Esse está onde, pastor? 1 Coríntios 13, a partir do verso 8. A partir do 8, ok. Então, quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Muitas pessoas interpretam, tem duas interpretações básicas aqui na linha teológica para esse texto. Quando fala de que desaparecerá alguma coisa. Uma delas é uma interpretação escatológica, que lá nos céus, na ressurreição, né? Isso aqui só vai permanecer o amor. E muitos interpretam de quando o cânon tivesse totalmente fechado. Os 66 livros, né, da Bíblia. E me parece que, ainda que seja uma questão escatológica também, a gente tem que lembrar que sempre há duas mensagens na Bíblia. Uma para a época da escrita e uma para todas as épocas, e a espiritual. Então, para a época da escrita, o que se pensava aqui? Que quando a palavra de Deus estivesse fechada, concluída até Apocalipse, algumas coisas não tinham mais necessidade de serem feitas. É isso que a gente defende, o reverendo Ageu colocou, de que foi necessário evidências para autenticar os atos, tanto de Cristo como dos apóstolos, que foram os escritores do Novo Testamento. Acabou isso. Não tem necessidade de permanecer algumas coisas. E esse dom de cura, especificamente, ele não permanece como era do começo. Há uma mudança. Todo mundo. Então, mas o pastor Luciano comentou na consideração dele do primeiro bloco de que não há nenhum texto bíblico que diga expressamente que cessou. Esse texto fala? Não, mas aqui, se nós olharmos, né? Aqui fala que nós conhecemos em parte e depois nós conheceremos num todo. Aqui significa, no meu ponto de vista, é muito mais o aspecto escatológico. Porque tudo aquilo que nós falamos de conhecimento acerca de Jesus Cristo dos dias de hoje é um conhecimento parcial. O que nós conhecemos hoje acerca de Jesus, acerca de Deus, é tudo parcial. Que nós conheceremos num todo quando nós estivermos perante Ele na glória. Então, aí você está defendendo a posição que é só escatológica. Ele não tem mensagem para a época da escrita, então. Não, sim, é exatamente isso. No meu ponto de vista, o que Paulo estava dizendo era isso. Que para aquele momento, então, inclusive. Mas aí você vai contra a outra posição também, que acredita no escatológico, mas acredita também na mensagem local, específica. Então, nós acreditamos nessa mensagem específica que algumas coisas cessarão porque eram usadas especialmente para fechar a escrita e a autoridade da escrita do Novo Testamento. Então, o senhor mencionou o versículo 13 do capítulo 13, assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Então o senhor está dizendo que este versículo 13 corrobora com a ideia de que os outros dons então não têm? Não, Eles passaram? Alguns dons. Por exemplo, vamos entrar acho que até já debatemos aqui, a questão do dom do apostolado. Eu sei que isso é um problema sério na igreja, porque quando você defende continuismo completo, você tem que defender que tem apóstolos nos dias de hoje. E aí você vai para Apocalipse e fala lá dos 24 anciãos, que são 12 referentes aos filhos de Israel e 12 os apóstolos. Então, tá fechado, acabou, 24 anciãos, não tem mais que isso. Muitos, sejam arminianos, pentecostais, vão concordar que não existe apóstolo no dia de hoje. Os neopentecostais, muitos acreditam que continua
E por isso muitos são chamados de apóstolos. A maioria de nós, inclusive arminianos, não concorda com isso, certo? Então acabou, teve um dom aí que não teve continuidade. Então quando você abre mão de um, por que não pode abrir mão de outro também? Não, é só apóstolo? Então é isso que tem que ser relevado agora. Tá, porque no capítulo 14, porque se o 13 cessa, no 14 ele inicia falando sobre o dom de profecias de línguas. Também cessou? Profecias e línguas. Nós interpretamos que profecias é a pregação da própria palavra. A profecia bíblica, a profecia está registrada. Tá, línguas, nós entendemos que é o caso lá da descida do Espírito Santo, que eles ouviram na mesma língua deles. Não é? Hoje o missionário, para poder pregar o evangelho fora, ele tem que se adequar, ele tem que aprender a língua. Muitas vezes ele se torna um linguista para poder traduzir a Bíblia para aquele povo. Aconteceu com vários missionários. Então é um dom que Deus dá específico. A chamada glossolalia, né? Que se refere à questão das línguas de países. Isso é essencial para o avanço do evangelho. Tá, mas então só para a gente não perder o foco aqui da resposta do pastor Adriano Nobre, que é de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. O senhor acabou indo para o 13. No 13, o senhor está então dizendo que o 12 e o 9 estão... Ele pelo menos sofre uma transformação, tá? Sofre uma transformação. Eu não vejo que a partir daí são figuras específicas que são usadas para curar. Eu acredito que sim, no começo sim, Jesus e os apóstolos. E alguns outros, né, pais da igreja ali. Mas depois você não vê essa figura mais. Você não tem registros de curandeiros. Pelo contrário, você vê o Antigo Testamento, você tem condenação dos curandeiros. Que Deus não aceitava esse tipo de prática. Não era então, assim? mas aí a gente não está indo de novo pro pejorativo, quando fala curandeiro, milagreiro. Tá indo contra outros textos, né? João 14, 12, os sinais seguirão, esses sinais seguirão os que creem. Mas continua, pastor Luciano. Quando o senhor ora, vidas são libertas. Como falou o pastor aí, milagre é só cura física? Milagre não é salvação? Sim. Milagre não é transformação de atitude para o crente que está lá em pecado, né, abandono de pecado? Tudo isso é milagre, tudo isso é maravilha. Agora, junto com isso, às vezes, quando Deus quer, acontecem milagres de curas físicas. Eu quero conhecer e me ajudem. Toda a produção está comprometida aí, os ouvintes. Me ajudem alguém que possa curar o meu joelho. Tá bom? E mas, pastor, eu vou repetir, pastor, com a fé dessa, não tem cura que aconteça. Não tem cura que aconteça. O senhor já está programado para não receber a cura. Não tem jeito. Mas eu creio, eu tenho fé que Deus vai usar. Não, mas o senhor não acho que a fé do senhor não, como que é o filme? Fake. Fé demais não cheira bem, né? Ou seja, mas vamos lá, Matheus Lucena. Você está julgando minha fé assim, pastor, aí ficou ruim. Deve ser parente, hein? Matheus Lucena. Deus continua trabalhando, ele faz milagres todos os dias. São as pessoas que estão deixando a fé de lado. Jaciara Oliveira, eu acredito sim em milagres. Só de estar respirando, este é o maior milagre. Edilson Ferraz de Vasconcelos, ele faz uma pergunta: se existem os dons de cura nos dias de hoje, por que essas pessoas que têm esse dom não vão para os hospitais curar? Só funciona através de votos? Bom, então aqui ele já vai exatamente nesse ponto, né? Ou seja, se tem o dom de curar, por que não vai no hospital das clínicas? Por que não vai no hospital público? Mas aquilo que nós já comentamos, né? O milagre não acontece de acordo com a pessoa que tem... É de acordo com a vontade de Deus, né? Em nenhum momento nós encontramos na Bíblia Jesus fazendo isso, né? Então seria incoerente da nossa parte dizer isto. Mas, pastor Luciano, o senhor fala que o pregador, por exemplo, ele sempre é ungido para pregar, né? E muitos servos de Deus, eles abrem a boca e é uma maravilha, sempre é uma maravilha quando eles abrem a boca para pregar, é um dom da pregação, né? E o da cura? Quando ele abre a boca para curar, ele não cura? Só quando Deus quer? Então, houve uma mudança aí. Essa mudança que eu estou defendendo. Mas até o pregador, né? Até o pregador, ele prega e a mensagem que ele prega, se a gente abrir o microfone, se eu começar a pregar aqui, pastor, quantas pessoas vão me ouvir? Milhares vão me ouvir. Exatamente. Mas nem todos serão tocados. A verdade é essa, né? Mas aqueles que estiverem com o seu coração sensível e aberto, eles serão tocados. Mas vocês colocaram a culpa de novo no tadinho do cara que quer se curar. Mas existe sim essa responsabilidade, né? Também, mas não é um ponto importante? Se eu incrédulo... Então, se é Deus que quer curar, depende da pessoa, da fé da pessoa. Então para que ter fé? Então, Jesus dizia, né? Tua fé. Mas assim, não é o único fator. Não é só a fé da pessoa. Sim, mas a fé é um fator importante. Segundo a defesa de vocês, depende mais
da vontade da pessoa, do curandeiro ou da pessoa que tem o dom de cura, do que de Deus e do que da pessoa que foi para ser curada. No meu ponto de vista, né, nesse caso, depende muito mais da pessoa, né? Porque não de Deus. Quantos tocaram em Jesus? Muitos tocaram em Jesus, mas alguém me tocou diferente. Filha, tua fé te salvou. Naquela passagem da mulher do fluxo de sangue, muitos tinham tocado, mas apenas ela. Por quê? Porque ela tocou com fé. Eu acredito que a fé, ela é um fator essencial para a pessoa ser curada. Mas a fé é algo que Deus dá ou é algo que é a gente que tem mais forte e menos forte do que o outro? Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É sim. Deus ou é a gente? A fé salvífica, acredito que sim. Que isso é um dom de Deus. Mas a fé, por exemplo, da pessoa ser curada, eu acredito que vai da pessoa, vai da crença que a pessoa adquire ao decorrer da vida. Bom, nós vamos ao intervalo, a gente volta já já. Eu quero a sua opinião, a sua participação. Após o intervalo, a gente dá mais uma prévia aí da enquete. A enquete está disponível no YouTube e no Facebook Eu Tô Na Vida e no Instagram Cláudio Apolinário. Vai lá, participe conosco, a gente já dá o resultado na sequência. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. A paz. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Temos um propósito. Deus tem nos dado a oportunidade de levar pessoas ao Evangelho. A oportunidade de levar pessoas a viverem o primeiro amor. E saiba, você faz parte disso. Você faz parte deste propósito. Quando você contribui, temos a oportunidade de avançar. Temos a oportunidade de impactar mais vidas para o reino. E eu creio que Deus tem se agradado do coração de todos aqueles que têm contribuído. Mas ainda temos muito mais a fazer. E o seu investimento no reino é fundamental. Então eu quero lhe chamar para um desafio. Faça um propósito com Deus de ser um missionário através da sua contribuição. Creia, vidas serão restauradas, vidas serão resgatadas e Deus se alegrará do seu coração. Faça um Pix agora, doe@biblicavida.com.br com a chave e-mail doe@biblicavida.com.br. Vidas se prostrarão diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você faz parte disso. Você faz parte deste propósito. Entenda, o Rei precisa de você. E que Ele te abençoe com toda sorte de bênçãos. Bíblica Vida. Muito mais vida. Muito mais bíblica. Vida FM 96.5, Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. Vem aí a primeira conexão teológica. Um evento 100% presencial. Você pode participar, é gratuito. Vamos discutir o que a Bíblia diz sobre o governo mundial e que rumo o mundo tem tomado nessa direção. Primeira conexão teológica com o tema Governo Mundial em Formação. Participe. Mais informações no WhatsApp do Vida Teológica. 11 93355 6677. Primeira conexão teológica. Dia 5 de março em São José dos Campos e dia 12 de março em São Paulo. Contamos com a sua presença. Não muda de sintonia. Vida FM. Produtos de qualidade com os melhores preços você encontra no Hortifruti Oriente. Lá você encontra uma grande variedade de verduras, legumes e frutas fresquinhas esperando por você. E mais, o Hortifruti Oriente tem um supermercado completo com açougue e padaria. E ainda temos um serviço de delivery e retirada. 12 97405 1532. Consulte condições. Hortifruti Oriente tem tudo o que você procura em um só lugar. Avenida Tóquio 583, Jardim Oriente, São José dos Campos. Vida. Tudo de bom. Você já parou para se perguntar como será a vinda de Jesus? Quem são os anjos? Eles estão entre nós?
A Trilha 7 disponibiliza todo esse conteúdo e muito mais dentro de uma plataforma para você aprender tudo sobre a palavra de Deus. Acesse agora trilha7.com.br ou manda um zap pro 11 93355 6677 para fazer a sua assinatura. Trilha 7, trilhando o caminho através da palavra. Sintoniza aí. É tudo de bom. Amiga, eu amei o seu óculos. Tá linda. Ai, eu comprei na Zion Óticas. Eles têm uma variedade incrível de marcas e as melhores lentes, sabia? Pensou em óculos? Pensou na Zion Óticas. Venha nos visitar. Avenida Siqueira Campos 58 ou no Espaço HR Mall, na Avenida São João, número 2, em Jacareí. Ah, e sabia? Se você fizer o óculos e disser que é ouvinte da vida, o exame de vista é gratuito e ainda ganha um desconto especial. Siga a Zion no Instagram, @zion.óticas. Zion Óticas, uma visão que te conecta com o mundo e transmite saúde, segurança e verdade. Muito mais vida, muito mais bíblica. E domingão tá chegando e domingão é dia de louvarmos ao nosso Deus, né, Cláudio? Exatamente, domingo agora te aguardamos então para os nossos cultos de celebração em família. Em São Paulo, às 10 da manhã, na Rua Doutor Zuquim, número 85, em Santana, 2 estações, ou melhor, a 2 quarteirões da Estação Santana do metrô. E no domingo à noite, no Parque Industrial, em São José dos Campos, na Rua Palmares, número 400. Então eu não abro mão da tua presença, se você puder, já marque na sua agenda, esteja conosco, tem sido uma bênção, nós temos visto o mover de Deus, então fica o meu convite para você estar conosco neste domingo às 18 horas, ok? Vou repetir os endereços. Em São Paulo, às 10 da manhã, transmitido ao vivo pela Rádio Vida e também pelo YouTube Bíblica Vida Oficial, então se você puder, já entre aí no YouTube Bíblica Vida Oficial, já se inscreva no canal, clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que nós iniciarmos a transmissão dos cultos. E às 18 horas, na Rua Palmares, número 400, no Parque Industrial. Você que é de São José, Jacareí, Taubaté, Caçapava, regiões aí em volta, estejam conosco neste domingo às 18 horas num grande culto de celebração em família. Faço questão da sua presença. 96.5 Debate da Vida. Estamos de volta com Debates da Vida. Você participando, mandando o seu áudio, o seu vídeo, participando também da nossa enquete. Como que tá a enquete, Cláudio? Mudou? Vamos à nossa enquete, a nossa pesquisa de hoje. Deixa eu aproveitar para ver para mim o meu Instagram aqui. Vamos lá, olha, no Facebook o povo tá pentecostal com força, porque 100% estão dizendo lá que sim, ou seja, o dom de milagres existe nos dias de hoje. Portanto, 0% estão dizendo que não. No caso do YouTube, o resultado é o seguinte, 91%, então aumenta o número de 86%, pula para 91% o resultado dos que dizem que sim, que o dom de milagres existe nos dias de hoje. Portanto, cai para 9% os que dizem que não. Vamos ver aqui no meu Instagram, 100% também. 100% estão dizendo que sim, que os dons, ou melhor, o dom de milagres existe nos dias de hoje, ok? A sua participação, ela é muito importante para nós, então mande para cá a tua opinião e participe do nosso debate. Neste bloco agora teremos a participação especial do pastor Jamierson de Oliveira, que vai nos dar a sua opinião também sobre este tema. O dom de milagres existe nos dias de hoje? Pastor Jamierson, satisfação tê-lo conosco mais uma vez para o nosso debate, satisfação revê-lo, ainda que online, né? O senhor é bem-vindo. 4 minutos inicialmente para sua defesa inicial e na sequência nós voltamos com os nossos convidados. Tá me ouvindo? Olá, pastor Jamierson, tá me ouvindo ou não? Eu acho que ele tá ouvindo pelo YouTube, aí fica um delay violento lá. E ele tá lá paradinho, esperando. Então vamos fazer o seguinte, Simone, eu vou ler aqui algumas opiniões de alguns ouvintes enquanto a produção ajusta com o pastor Jamierson a participação. Ele já está no vídeo, mas não está ainda no áudio. Ora, nós temos aqui o Edilson de Ferraz de Vasconcelos. Ele faz uma pergunta: se existem os dons de cura nos dias de hoje, por que essas pessoas que têm o dom... Você já tinha lido.
ok? Ou seja, ele falou que só funciona com votos. Valdigley, Deus continua fazendo milagres todos os dias. Flaviane Jardim da Granja, São José dos Campos, na minha opinião existe. Eu mesma sou um milagre. Débora Simo, eu acredito em milagres. O meu neto de 6 anos, que foi curado de leucemia quando era bebê, chegou no PS sem batimento cardíaco. Passou o fim de ano entubado. Os médicos não sabiam o que ele tinha e, para a glória de Deus, ele voltou à vida. Bom, assim que tiver ok, Pri, você me dá o toque aí do pastor Jamier? Já tá ok? Ainda não, né? Temos okay. 3 áudios, aí vamos você me ouvir? dá um toque? Vamos lá, vai. Vamos ouvir os áudios então. O José Alves de São José dos Campos, Luiz Missão de Embu-Guaçu, em São Paulo, e o evangelista Daniel de Andrade. Vamos ouvi-los. A paz do Senhor a todos os debatedores, sou José Alves aqui de São José dos Campos. E eu afirmo que os dons continuam com aqueles que fazem a vontade de Deus. Deus não mudou, Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Marcos 16 afirma isso aí, que os dons continuam com aqueles que servem a Deus. Dons de milagres ainda existem nos dias de hoje, sim. Tanto o extraordinário quanto o ordinário. Só basta a pessoa ter fé e jamais duvidar. Tanto aquele que vai curar quanto aquele que quer a cura, mas também se ambos tiverem uma vida em comunhão com Deus, pois esse é o principal. Se não tiverem uma vida em comunhão com Deus e se duvidar, aí não vai receber a cura e também nem vai curar. Amém. Bom dia, Rádio Vida, bom dia a todos, a paz do Senhor, pastores presentes. Quando Jesus foi curar o paralítico do tanque de Betesda, ele não perguntou se o paralítico tinha fé. Ele perguntou se o paralítico queria ser curado. Se o pastor ou pregador tenha o dom da cura, independente do doente ter fé ou não, ele tem que profetizar, tem que orar e declarar cura em nome de Jesus. Porque é em nome de Jesus que os enfermos seriam curados e os demônios serão expulsos. Fica aqui a minha opinião. Maravilha, a opinião dos nossos ouvintes. Então, evangelista Daniel Andrade, obrigado pela sua participação. Luiz Missão de Embu-Guaçu e também o irmão José Alves. Obrigado pela participação de vocês. Mas vamos lá, eu vou voltar então com os nossos convidados aqui, fazendo uma colocação. A Débora Simo, que eu li antes de colocar os áudios, ela diz o seguinte: eu acredito em milagres, o meu neto de 6 anos foi curado de leucemia quando era bebê. Então ele chegou no PS sem batimento cardíaco e tal, estava entubado e hoje ele está aí, está bem. Então eu acho que isso não tem dúvida, né? Ou seja, o pastor Wilson crê em milagres. Eu acho que o ouvinte está confundindo um pouco a questão de se acredita em milagres versus se existe o dom de milagres, o dom específico, ou seja, se ainda Deus pode usar, então tá bom, escolheu e o pastor Wilson é que vai ser usado com milagres. Então o pastor Wilson tem o dom, ele vai lá, impõe as mãos e as curas vêm através dele. Então os milagres não estão em debate, o milagre, os dois que estão na mesa estão defendendo que existe milagres. A pergunta é se existe ainda o dom, ou seja, a pessoa que tem o dom específico da cura. Então ele vai lá, ele vai orar, orou, Deus cura, independente da fé, como foi mencionado pelo último ouvinte agora, que foi o Daniel Andrade. Tá correta a minha observação? Sim, perfeito. Então, ou seja, não é a cura propriamente dita, mas é o dom de cura especificamente. Exatamente. E aí eu vou cutucar aqui o pastor Luciano, cutucar com as falas do pastor Wilson, que ele usa o termo curandeiro, ele usa o termo milagreiro. Isso também não auxilia para que as pessoas deixem de crer no milagre, deixem de crer que Deus pode fazer? Sim, acredito que sim, pastor. Aí eu não sei se eu cutuquei você ou se foi ele, né? Porque assim, né, a gente encontra hoje muitas pessoas muitos pastores, muitos líderes, né, que se utilizam, infelizmente, né, desses artifícios aí para fazer o mal, para enriquecer. E nós sabemos de muitos líderes que estão milionários, bilionários, sei lá, justamente usando isso, falsas curas e vendendo milagres como se de fato fossem detentores desse poder para fazer milagres e cobram por isso. Então, infelizmente,
termos como esse, que até o pastor apresentou, são termos que são utilizados hoje, as pessoas, e até acredito que as pessoas que estão acompanhando esse programa, muitos evangélicos estão dizendo, balançando a cabeça e dizendo, é verdade, porque de fato, infelizmente, isso tem acontecido. Pessoas têm se apropriado, né, dessas ideias para enriquecer e para fazer coisas que não provém e que são totalmente erradas. Bom, nós conseguimos colocar o pastor Gemerson, vamos ver se agora dá certo o áudio dele. Pastor, tudo bem? Tá me ouvindo? Olá, Cláudio, estou te ouvindo. Opa, então agora deu certo. Então vamos lá, pastor, 4 minutos então para sua consideração inicial sobre o tema de hoje. O dom de milagres, ele existe nos dias de hoje? Muito bem, Cláudio. Eu, quando estava sem áudio, eu cumprimentei o Luciano e o Wilson, a você também, todos os nossos ouvintes, né? Estão tanto pela rádio quanto aqui pelas redes sociais. Cláudio, olha, eu fico muito assustado com a posição dos reformados. Muito respeito à pessoa do pastor Wilson, né? E o pastor Ageu, que apareceu na gravação. É um absurdo, né? É um absurdo. Justamente aqueles que herdam a reforma protestante, que herdam os solas da reforma protestante, entre eles está o sola escritura, não crê nas escrituras. Então é uma coisa assim que eu fico assustado, porque como disse aí o professor pastor Luciano, biblicamente a Bíblia afirma que os dons, né, nós já resolvemos a questão de que milagres acontecem. Acho que ninguém, em bom juízo, a não ser os chamados cristãos liberais, né, desacreditam em milagres. Então, os reformados, calvinistas, enfim, todos os evangelicais creem na existência de milagres. Mas nós estamos falando aqui, se Deus dá o dom do milagre, o dom da cura, que são distintos, como o Danilo colocou no começo, né? Uma coisa é milagre, o dom de milagres, né? da manifestação de poder, outra coisa é o dom de cura, né? Ou dons de curar, no plural, embora a cura também seja um milagre, assim como a salvação. Mas assim, é um absurdo, porque você pega as escrituras dizendo claramente, né? Jesus prometendo esse poder, esse revestimento de poder para a igreja. Veja só, esses dons, ou a manifestação do poder do milagre, vindo de Deus, isso não é do homem, isso é de Deus, tá? Acontecia pontualmente no Antigo Testamento. É como se o Espírito Santo fosse dado a conta-gotas no Antigo Testamento para alguns homens especiais, a antiga dispensação. Mas após o Pentecostes, em que o Espírito é derramado sem medida, e sobre todos e tudo, né? Sobre servos, senhores, sobre qualquer gênero, já não há mais essa distinção como havia, era só com Israel, agora são todos os povos. Jesus promete esse poder, diz que em seu nome curarão os enfermos, em seu nome falarão novas línguas. Você vai pegar a teologia dos apóstolos, eles vão afirmar que é o Espírito que dá os dons. Aí entra um pastor e diz assim que esses dons acabaram. Aí você pergunta para o pastor Wilson, pergunta para o pastor Ageu, o senhor pode me dar um texto bíblico que diz que era temporário esses dons? Aí desconversa, é porque nós não vemos hoje, ou alega os excessos. Meu irmão, pelo amor de Deus, os excessos nós vamos encontrar em qualquer doutrina. Vamos desacreditar na doutrina da Trindade por causa dos sabelianos, por causa dos unitaristas? Vamos deixar de crer na inerrância bíblica por causa dos liberais que acreditam que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus? A única forma, o pastor Wilson e os cessacionistas, né, os chamados cessacionistas, que são aqueles que afirmam que os dons não são vigentes no dia de hoje. A única razão, o único argumento que eles utilizam não são argumentos bíblicos, são argumentos da experiência. É porque eu não vejo. Vai lá na fila do hospital para ficar curando enfermo. Mas nem Jesus fazia isso, nem os apóstolos faziam isso. Marcos, Jesus chegou em Nazaré e não curou. Ou fez poucos milagres em Nazaré. Então, assim, eu
com muito respeito, pastor Wilson, e todos os sensacionistas que estão nos escutando. O sola escritura de vocês, precisa ser revisto. Né? Maravilha. É assim, a meu prazer. Então eu vou usar o sola quando vale. Quando a Bíblia afirma uma coisa, não vale porque eu não vejo isso. Então, eu acredito, a atualidade dos dons são vigentes nos dias de hoje. Maravilha. Opinião inicial dada então pelo pastor Jamierson. Eu já volto com os nossos convidados para que a gente já vá para o embate e passo inicialmente a palavra ao pastor Wilson, uma vez que ele foi citado algumas vezes aí pelo pastor Jamierson. Prazer conhecer o pastor Jamierson. Acho que é a primeira vez que eu tenho contato com ele, mas sei da linha dele bem radical, né? E às vezes penso que um pouco desrespeitosa. Mas não, a gente não tem o pensamento de que o milagre não exista, ele já falou isso, mas também não entendemos o sola escritura como algo parcial ou sem profundidade. Nós acreditamos numa compreensão da sola escritura com profundidade, com entendimento, e não só o texto pelo texto. Tem contexto próximo, tem contexto remoto, tem contexto de todas as escrituras. E também tem o fato que corrobora com tudo isso, a história. Né? Atos, ele encerra, não encerrando, dando a entender que todas as obras de Cristo seriam perpetuadas através da ação da igreja. Agora, Atos 1:8, por exemplo, né, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A palavra testemunhas lá significa testemunho ocular, alguém que viu Jesus, alguém que viu o milagre, alguém que viu o poder. Então é um texto com lições específicas para os 12 apóstolos, para o período dos 12 apóstolos. Então somente os 12 apóstolos. Isso é textual. Mas, no entanto, a mensagem para todas as épocas era que toda a igreja pregasse o evangelho. Mas quem ia testemunhar inicialmente de forma legal? Porque eles contemplaram Jesus e os milagres. Eram os apóstolos. Então isso está muito claro no original ali. E corrobora com todas as escrituras sagradas. O problema é que alguns arminianos mais radicais são muito humanistas. Querem colocar todo o valor no homem e não em Deus. Então por isso que insistem na permanência de todos os dons. Agora, pastor Jaime Emerson, me responda. Dom de apóstolo ainda existe ou não? Outra coisa, o irmão aceita orar pelo meu joelho e me curar? Pastor Jamierson. Porque eu tenho fé. Pastor Jamierson, está me ouvindo? Estou te ouvindo sim, Cláudio. Então, pastor Wilson, veja só, por que Jesus não curou em Nazaré? O irmão diz que crê, mas o irmão não crê. Porque o irmão acha que para o irmão receber o milagre, eu tenho que ter o dom. Ou seja, essa sua experiência negativa em não receber o milagre não é prova bíblica de que o dom não é concedido. Porque, repito, né, nós estamos aí pressionando o senhor a citar um texto bíblico que diga que os dons cessaram. E o senhor não consegue dar um texto bíblico. Eu citei a questão do apostolado. Eu quero que você... Eu que fiz uma pergunta para você agora. Me responda, existe apostolado ou não existe? Não entendi. Eu fiz uma pergunta para o senhor está lançando outra pergunta porque está fugindo da resposta. Existe dom de apóstolo ou não? Evidentemente que sim. Aonde temos na Bíblia a negativa da não vigência dos dons ministeriais de Efésios capítulo 4. Eu citei 1 Coríntios capítulo 13, na nossa crença de que dons cessariam. Agora o senhor, é claro que o senhor vai dar a sua interpretação, eu repito, uma interpretação de que o homem é que manda, que o homem que tem que decidir. É a visão arminiana de sempre, a visão humanista, iluminista, de que o homem decide tudo e não Deus. E outra coisa... É sempre fácil acusar o que vai ser curado de não ter fé. Aonde está em 1 Coríntios 13 que os dons cessariam?
Havendo profecia cessarão, está citando alguns. Ou não? O senhor poderia... O que está dizendo lá? Então me explica de outra forma esse texto. O senhor poderia ler o versículo de número 12? Vamos lá, eu tô com a Bíblia aberta aqui. Versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecereis plenamente, da mesma forma com que eu sou plenamente conhecido. Isso é uma visão escatológica, ele está indo só pelo lado escatológico. Nós não acreditamos que é só uma visão escatológica. É uma visão para a igreja naquele momento. E ele não crê assim, ou seja, ele que não tem fé. Quando é que cessarão os milagres? Quando tudo for pleno. Não é agora. O senhor agora entende perfeitamente todas as coisas? Gálatas fala que chegando à plenitude dos tempos, Deus revelaria Jesus, e foi revelado. Ou seja, primeiro século, vinda de Jesus, já se cumpriu a plenitude dos tempos, o máximo da revelação está lá já. Ou não vai interpretar esse texto de outra forma também? Como a internet do pastor Jamerson está prejudicada, então eu vou só dar uma pilotada aqui, porque senão ele acaba não falando. Então, a gente ouve o pastor Wilson e ouve o pastor Jamerson na sequência. Então, pastor Jamerson agora, e eu volto a palavra para o pastor Wilson na sequência. Se o pastor quiser falar também, pastor Luciano, fique à vontade. Pastor Jamerson. Então, o contexto de 1 Coríntios é uma cambalhota hermenêutica que não tem mais tamanho. Né? Que não tem mais tamanho. Porque quando Paulo fala desse perfeito, que as coisas vão chegar a um pleno, qual que é o versículo que é a chave hermenêutica desse capítulo? É o versículo de número 12. Porque agora vemos como num espelho. Ainda nós estamos nessa dispensação, estamos ainda nesse tempo em que as coisas... Cristo ainda não se manifestou. Cristo ainda não se manifestou. Mas quando ele se manifestar, é isso que 1 Coríntios capítulo 13 está se referindo. Não tem nada a ver essa é a sua opinião, pastor. Essa é a sua opinião. Agora, o senhor poderia... Eu acho ruim, de mal alvitre para um programa como esse, a pessoa ter opiniões suas e querer forçar que os outros tenham a mesma opinião. E, por exemplo, para o senhor achar hermenêutica é o versículo 12. Mas será que para todos os hermeneutas e que mexe com homilética é o versículo 12? Ou é só para o senhor de visão ultra-arminiana? Não, o capítulo 13 é o contexto do versículo que o senhor está citando fora do contexto. Para o senhor, que é ultra-arminiano. Para o senhor, que é ultra-arminiano. E que não respeita a opinião alheia. A regra de interpretação bíblica. O contexto imediato e um contexto amplo. O contexto imediato já refuta a sua tese. O senhor é conhecido, pastor, por ser ultra-armeniano, de não aceitar a opinião alheia. O senhor é ultra-armeniano, pastor Jamerson? Mas o que tem a ver eu ser arminiano com eu ser pentecostal? Por exemplo, o senhor sabia que o calvinista John Piper acredita na atualidade dos dons? Eu acredito. Nem todo mundo é perfeito. E veja bem, o que o senhor coloca, o problema é que se coloca de forma genérica as coisas. O tempo todo nós estamos no debate de nível alto aqui, dizendo que a gente acredita no milagre, que o milagre acontece, que Deus usa servos dele para isso acontecer. O questionamento está só em cima do dom. E o senhor não me convenceu. Me convença que existe apóstolo hoje. Onde que vai Apocalipse falando sobre os 12 anciãos do Novo Testamento, que eram os 12 apóstolos? Onde que está a interpretação de que apostolado continuou depois dos 12 apóstolos? Onde está a interpretação que profetas continuou como o Antigo Testamento depois de João Batista? Então me mostre isso na Bíblia, que aí o senhor vai poder dizer que a gente não mostra razão para encerrar alguns dons. Pastor Jamerson. Então, veja só, pastor, eu citei o sola escritura, que é o lema da Reforma Protestante. Sola escrituras, a partir desse sola escritura, o que a Bíblia afirma? E se não há um texto que reforme isso, ou que negue, ou que altere isso, esse texto que afirma permanece. Eu citei 1 Coríntios, pastor, capítulo 13 aqui, para o senhor não aceita esse texto como encerrando os dons, mas eu aceito. Outros tantos aceitam. Agora, o senhor não pode
dizer que por isso a gente não crê, a gente não tem fé. Isso é uma ofensa. Uma coisa é o senhor dizer que a gente tem uma interpretação errada, a outra é o senhor dizer que a gente não tem fé. Isso é uma ofensa para os calvinistas, e eu já conheço o seu nível de debate. Infelizmente, o senhor não respeita seus oponentes. Interpretação equivocada. Eu disse que o senhor tem uma interpretação equivocada. Eu não disse que o senhor não tem fé. O senhor falou há pouco tempo que a gente que é calvinista não tem fé. Ou não? Tem como voltar aí, não? Deixa eu fazer o seguinte, ó, vamos... Mas vamos, pastor Jomerson, vamos só ouvir, nós temos 3 áudios de ouvintes, vamos ouvir o áudio dos ouvintes, na sequência eu volto dos nossos convidados. Vamos lá então, José Carlos de Jacareí, também o José de Jacareí e o João. Vai ser o irmão, aqui é irmão José Carlos de Jacareí, irmão. Eu creio que sim, né, que Deus ainda faz milagre, né, irmão, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele faz do jeito que Ele quer. Porque só Ele que pode, né? Quem vai pedir o agir de Deus, né? Mas a maioria das pessoas, irmãos, só querem só o milagre, né, irmão? E esquece do dono do milagre, né? O dono do milagre, Ele que é o principal, né, irmão? Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. A paz do Senhor a todos da Rádio Vida, aqui é Jocely de Jacareí. Eu acho que sim, existe o dom de cura até hoje, mas depende muito da pessoa, da ação e reação. Porque quando Jesus ia curar, as pessoas o buscavam e ele dizia, tu crês que eu posso curar? Ou o que queres que eu te faça? E a pessoa dizia que cria e ele falava o quê? Vá, a tua fé te salvou. Então quem não tem fé não recebe. Quem não busca não recebe. A minha opinião é essa. Bom dia, pastor Cláudio Apolinário. A paz do Senhor. Então, né, a respeito aí do milagre, isso aí, o milagre a gente vive todo dia, né? Só a expectativa, né, de estar levantando de manhã, isso já é um milagre. O dom da vida, né? Fica na paz. Amém, nós temos aqui a irmã Aline de São José dos Campos. Eu sou prova de milagres. Eu tinha câncer e Deus usou a minha neta de 2 anos que orou pela minha cura e eu fui curada. Já se passaram 10 anos da minha cura. Glauco Martins, o pai do jovem lunático de Marcos capítulo 9, versículos 14 ao 29, Jesus disse, ó geração incrédula, Jesus incluiu o pai que não tinha fé. Sueli Moraes, Deus cura quando Ele quer, não quando o milagreiro quer. Sol mata, sim, vivemos de milagres, eu sou um. Tive obtido e declarado e estou aqui para a honra e glória do Senhor. Pastor Cláudio de São José, agradeço a todos os pastores que participam aqui conosco. Pastor Cláudio de São José dos Campos, eu creio que Deus continua operando. Eu fui chamado a orar por 3 pessoas que estavam na UTI, uma delas em coma. Fiz uma oração e Deus operou o milagre. E estou longe de me gloriar, mas é um dom de Deus. Bom, voltamos com os nossos convidados. E aí eu pergunto ao pastor Jamierson, e já fiz a pergunta aqui ao pastor Luciano, mas como que o senhor enxerga esse termo, que foi inclusive utilizado por um ouvinte também, mas tinha sido utilizado previamente pelo pastor Wilson, de milagreiro, curandeiro? Isso não também é uma forma pejorativa de falar daqueles que têm o dom? Pastor, evidentemente. Isso mostra, pastor Wilson se chateou por eu questionar a hermenêutica dele. Né? Mas ele usou todos esses termos pejorativos, curandeiro, milagreiro. Não estamos falando de nada disso aqui. Até nos tempos de Jesus, haviam esses tipos de falsos profetas. Durante o ministério dos apóstolos, ao longo da história da igreja, isso é mais uma prova que o dom verdadeiro existe e que nós precisamos, inclusive, do dom de discernir os espíritos para saber se aquele espírito procede de Deus ou não. Agora, imagina, né, em que contexto, que hermenêutica maluca é essa que entende que os dons de poder cessaram e os dons de sabedoria não. Então, por exemplo, não existe mais dom de discernir, porque essa também é uma manifestação do poder de Deus. Ele só se aplica de forma diferente. Então, é um termo pejorativo, mas como eu tenho dialogado com muitos colegas, irmãos, cessacionistas, é muito comum, não me surpreende essa terminologia pejorativa, porque esse é o conceito.
parece que se dissemina no meio dos sensacionistas. Não vou falar nem dos calvinistas, como eu citei, John Piper é talvez o mais importante calvinista do mundo hoje e acredita na atualidade dos dons. Né? Eu poderia citar mais um calvinista famosão no Brasil, não vou citar porque é brasileiro, que crê na atualidade dos dons. Então, assim, não é calvinismo e não é arminianismo aqui. A gente pode debater calvinismo e arminianismo no outro programa, pastor Wilson. Mas o que nós estamos falando aqui é sobre hermenêutica bíblica, sobre sola escritura. A Bíblia afirma que esses sinais seguirão os que crerem. A Bíblia afirma que o Espírito Santo, nessa nova era, nessa dispensação do Espírito, ele concederia os dons a todos. Não quer dizer que todos terão todos os dons, mas na pluralidade da igreja, todos esses dons são ministrados. E não há nenhuma referência bíblica da cessação desses dons, exceto quando o que for perfeito se manifestar. Olha, a pergunta da Thalita, que vem até junto aí com essa colocação feita pelo pastor Jamierson, citando o texto de Marcos 16, versículos 17 e 18, que tinha sido citada pelo pastor Luciano, e estes sinais seguirão aos que crerem, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Como explicar esse texto, pastor Wilson? Já aconteceu no meu próprio ministério. Eu orar por uma pessoa e a pessoa ser curada. Aconteceu com todos nós aqui. Mas significa que a gente tem o dom? Ou Deus que quis usar a nossa vida? Não usou a menininha? Ou a menininha virou a detentora de um dom de curar? Acho que é uma irmã, né? Isso, a neta de 2 anos. Então, está condicionado a uma pessoa ou está condicionado a simplesmente a realização do milagre que Deus faz quando quer, com quem Ele quer? É isso que a gente questiona. Nós não vemos a evidência disso. E quando ele questiona a minha hermenêutica, ele está desprezando a nossa interpretação. Isso que é ruim. Você considera a interpretação de qualquer hermenêutica, porque a tua tem que estar certa. Eu citei, por exemplo, Gálatas 4:4, que fala da plenitude dos tempos. Então, há uma interpretação que lá no Novo Testamento houve isso que 1 Coríntios 13 fala, de que haveria um momento de plenitude, de que era a revelação de todo o cânon, de todas as escrituras. Então, a partir dali, algumas coisas passam a não ser mais necessárias, não é? Eu falei de Atos 1:8, que era específico inicialmente a quem viu Jesus fazendo milagres, os 12 apóstolos. Ele não respondeu, ele desprezou essa minha hermenêutica também. Então, assim, eu acho que respeito a quem respeito, eu respeito a hermenêutica de todos os arminianos, considero e às vezes até aplico para mim. Por isso que alguns dizem que eu sou diferenciado. Outra coisa, não é todo calvinista que é sensacionista completo. Eu acredito em outros dons contemporâneos, mas de apóstolo, por exemplo, não tem jeito. Não tem jeito. Bom, mas esse do apóstolo eu quero até deixar para um outro debate, porque ele dá para a gente fazer um debate sobre isso, né? Sim, mas se você abrir mão de um, você pode... Por que não abrir mão de outro? Do dom da cura, por exemplo. Ok. Vamos lá. Pastor Jamerson, 2 minutinhos então para sua consideração final aí, os seus dados de contato. Mais uma vez, satisfação tê-lo conosco. É uma alegria sempre participar do programa de debates aí da Rádio Vida, rever vocês. Eu tenho sempre um compromisso meio-dia aqui com meu filho na escola, que me dificulta bastante estar presencial, mas eu gosto aí desse ambiente de comunhão. Eu quero reafirmar, biblicamente, não se pode afirmar que os dons ainda, que os dons deixaram de ser ministrados pelo Espírito Santo. A única forma de afirmar isso é por uma hermenêutica equivocada, como o pastor Wilson aí demonstrou usando 1 Coríntios capítulo 13, ou por causa de descrença, que aconteceu no ministério de Jesus, aconteceu no ministério dos apóstolos e acontece até nos dias de hoje. Uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, vamos lá, milagres Deus usou pessoas de forma específica com milagres no Antigo Testamento, continua usando no Novo e a promessa é válida para os dias de hoje. E não há nada que refute isso. Agora, a experiência negativa de algumas pessoas não confirma e nem valida uma doutrina. É o sola escritura. Então, assim, eu pedi para a sua produção, Cláudio, mostrar a capa de um livro. É um livro recente, está na Amazon, inclusive na versão online. Eu não sei se tem a tradução dele para o português, mas o título do livro é
sem respostas, né? Se fosse traduzir uma tradução livre da capa do livro, sem resposta do Jeremiah Johnson. É um pesquisador, um teólogo, e ele fez um levantamento de milagres que estão acontecendo no campo missionário em várias partes do mundo. E aqui eu vou corroborar com John Piper, calvinista, o reformado John Piper. Você pode ter certeza que hoje está acontecendo muito mais milagres através de homens usados por Deus, homens a quem Deus concede dons, do que no tempo dos apóstolos, do que no Antigo Testamento. E essa obra do Jeremiah Johnson é um documento sobre todos esses testemunhos e como Deus está operando, porque Jesus é o mesmo, pessoal. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você pode desejar os dons, você pode desejar ser usado por Deus. Entenda apenas que é o Espírito que decide isso. Qual dom você terá, em que momento você vai exercê-lo, mas Deus continua, sim, escolhendo pessoas e concedendo a elas dons específicos conforme registrado na sua palavra. Quero agradecer a você mais uma vez, Cláudio, mandando um abraço também, né? Termino com um merchan do Seminário Batista Livre. Você pode conhecer o nosso ministério, cursos de teologia, cursos de pós-graduação, curso de grego, curso de hebraico. Né? Nós estamos aqui na cidade de Guarulhos, seminariobatistalivre.com.br. Eu convido a audiência a conhecer melhor o nosso seminário, você que precisa de uma boa formação teológica, aprender a palavra de Deus, né? Uma excelente opção seria você estudar conosco. seminariobatistalivre.com.br. Olha, mostrando aqui para vocês apenas a capa do material didático, né? O aluno recebe 12 livros como esse. Então, um material didático gratuito. Venha nos conhecer. E eu agradeço, Cláudio, pela oportunidade. Um abraço ao pastor Wilson, ao pastor Luciano e a todos os que estão nos ouvindo. Os seus dados de contato, pastor? Internet, Instagram? Eu estou tanto no Instagram quanto no Facebook. Pelo meu nome não é muito difícil achar. Eu sou a única pessoa nos 7 bilhões de habitantes, Jamierson Oliveira. Tá? Maravilha, mas querido. Eu prefiro que ao Seminário Batista Livre. Maravilha, querido. Obrigado pela sua participação. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. O Terapia de Casais cresceu. A nossa família aumentou. Chora não, papai tá aqui. E como não dá mais pra tirar as crianças da sala... Não, menino, não corre na sala, vem cá. Que tal aprendermos todos juntos? Juntos em família. Todo sábado, 13h. Chama todo mundo e vamos aprender mais sobre a vida da família cristã. Música boa. Toca na vida. Vem aí, a primeira conexão teológica. Um evento 100% presencial. Você pode participar, é gratuito. Vamos discutir o que a Bíblia diz sobre o governo mundial e que rumo o mundo tem tomado nessa direção. Primeira conexão teológica com o tema Governo Mundial em Formação. Participe. Mais informações no WhatsApp do Vida Teológica. 11 93355 6677. Primeira conexão teológica. Dia 5 de março, em São José dos Campos. E dia 12 de março, em São Paulo. Contamos com a sua presença. Vida FM. Vida. Gente, é verdade que a Rádio Vida tá dando um montão de prêmios? Sim, é a mais pura verdade. Ai, que tudo! E tem boné, caneca, camiseta, fone de ouvido e um montão de prêmios, que é tudo de bom. Sim, é cada prêmio legal, né? Sim! Os melhores prêmios e as melhores músicas estão aqui. Na rádio que é tudo de bom. E pra ganhar o seu presentão é muito fácil. É só curtir a vida de segunda a segunda, de manhã, à tarde, à noite. Que tem prêmio espalhado em todos os horários. Conta pra geral, conta pra todo mundo. A Rádio Vida é a rádio que mais dá prêmios no Vale.
Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Fala, pastor, a paz. Eu vi durante os avisos que a programação da igreja tá uma bênção esse ano, hein? É, meu filho, tem muita coisa boa pela frente. Ah, pastor, só falta um bom aplicativo e um site pra ficar top, né? Eita Deus, aí é só com um milagre. E aí, que tal uma plataforma completa para a sua igreja com aplicativo e site totalmente integrados? A InChurch é uma plataforma de gestão completa para sua igreja crescer com excelência. Por isso, a InChurch está dando um cupom de R$2.000 para a contratação da plataforma. A hora é agora. Entre no grupo das igrejas que estão avançando. Saiba mais em inchurch.com.br ou pelo WhatsApp 11 93397 5198. Sua igreja vai avançar com tecnologia de ponta. Vem pra InChurch. O som que é tudo de bom. Vida! Muitos cristãos estão vivendo ideias marxistas sem perceber. Mas o que é o marxismo? É possível ser cristão e ser marxista? Depois do livro Marxismo Selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural, o professor e doutor Ignaldo Hélio te leva a perceber a grande diferença entre o cristianismo bíblico e o marxismo. Dragão Vermelho. O marxismo à luz da Bíblia. À venda pelo site lojamissãoatenas.com.br. Instagram da Vida? @EuToNaVida. #tô seguindo. Você já baixou o novo aplicativo da Bíblica Vida? Um aplicativo para você ficar por dentro de tudo. Tudo mesmo. Tudo que rola na Bíblica. No aplicativo, você se inscreve para os cultos, assiste as transmissões ao vivo, lê devocionais, faz seu pedido de oração E se conecta com a galera da Bíblica. Baixe agora o aplicativo Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Muito mais vida, muito mais bíblica. E olha só, tá chegando o dia, hein, Cláudio, da primeira conexão teológica. Exatamente, olha, sábado agora acontece a primeira conexão teológica. Nós estamos tratando sobre o assunto de um novo governo global. Hoje nós estamos vendo aí muitas notícias, inclusive os órgãos de imprensa. Aquilo que lá atrás era tido como teoria da conspiração, que nada, nova ordem mundial, isso é coisa de crente. Hoje nós vemos estampados nas notícias, primeiro dia da nova ordem mundial, um novo governo global. Candidatos à presidência da República do Brasil estão dizendo que é necessário um governo mundial. Então tudo isso nós vamos tratar nesta primeira conexão teológica. O que a Bíblia fala sobre isso? Esta guerra que está acontecendo agora aí entre Rússia e Ucrânia, que agora já é Rússia contra o mundo, né? A Rússia inclusive falando sobre guerra nuclear, que colocou os seus agentes nucleares aí em alerta máximo. Então o que isso significa? O que isso tem a ver conosco? O que a Bíblia fala sobre isso? Então fica o convite para você estar conosco neste sábado às 10 da manhã na nossa igreja, que fica na rua... Fica na rua Francisco Rosa Marques, 545, no Residencial União. Rua Francisco Rosa Marques, número 545, no Residencial União. Então, neste sábado, às 10 da manhã, professor e pastor Ignaldo Hélio, que vai ministrar esta palestra para nós aí neste sábado. Eu estarei lá, faço questão da tua presença, para nós estarmos juntos ali, aprendendo mais sobre a palavra de Deus, aprendendo mais sobre o reino. Então, neste sábado agora, você pode fazer a sua inscrição. A inscrição não é obrigatória, mas se você fizer, você nos ajuda a organizar melhor o local, ok? Então, para fazer a sua inscrição, mande uma mensagem no 11 93355 6677. 11 93355 6677. Mande a sua mensagem, fale, eu quero participar, nós já vamos colocar você na lista, até para você entrar é mais fácil, tá? Então, não precisa de inscrição para entrar. Pastor, não me inscrevi porque eu não tinha certeza, eu posso ir? Pode. É entrada liberada, é no Vasco, é gratuito, ninguém paga nada, mas é muito importante que você esteja conosco. Quem fizer a inscrição vai ter uma fila especial, então é mais fácil a entrada, ok? Então nos ajude e faça sua inscrição, mas se você não fizer, está convidado a estar conosco neste sábado, às 10 da manhã, a nossa primeira conexão teológica. 96.7
5. Debate da vida. Debates da vida de volta, Cláudio. Lá na nossa enquete, como é que tá? Vamos ver aí o resultado da enquete. Deixa eu verificar no meu Instagram também, mas o resultado é o seguinte: no Facebook, minha amiga, não desgruda do 100% de jeito nenhum. 100% estão dizendo que sim e 0% estão dizendo que não. No caso do YouTube, o resultado é 92-8. Então hoje aqui na nossa enquete, a nossa amostragem, né, dos nossos ouvintes, a absoluta maioria acredita que o dom de milagres existe nos dias de hoje. E no meu Instagram, Cláudio Apolinário, 100% também, 100% a 0. 100% entendem que o dom de milagres existe nos dias de hoje, ok? Então a sua participação, ela é muito importante para nós. Nós temos aqui mais opiniões de ouvintes. Temos áudio, Simone? Temos sim, temos um áudio aqui do Ricardo, lá de Taubaté. Vamos ouvir. Então vamos nele. Só uma perguntinha pro pastor que crê que dom nenhum cessaria. Hoje existe o dom de profecia, tal como eram os profetas, quando Deus revelava algo que ainda não havia sido revelado, ou pela escritura já fechada, pela revelação concluída, como diz em Apocalipse no final, que pelo contrário a gente não pode nem adicionar nem tirar nada, esse dom não cessou? Bom, tá aí a pergunta do Ricardo. De qualquer forma, já vai para um outro debate, né? Nós podemos fazer um debate específico sobre isso. Acho que vale inclusive a pena se o dom de profecias ele cessou. Margarete Barbásia, se houvesse cessado, Deus não haveria falado, ou seja, não estaria escrito. Temos aqui também o Washington, Zona Sul de São Paulo. Pergunto, onde diz na Bíblia que o dom de cura cessou? Kennedy Pontes, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bom, queridos, nós temos que já ir para a consideração final. Então vou dar 2 minutos aos nossos convidados, 2 minutos ao pastor Wilson, 2 minutos ao pastor Luciano Scala, para explanarem e finalizarem o seu ponto de vista com relação ao tema de hoje. Na sequência eu venho com as minhas considerações finais. Começo então com o pastor Wilson. Temos dica cultural hoje? Dica cultural? Ok, sim. Então vamos à dica cultural, considerações finais, já os dados de contatos dos nossos convidados. Debate da vida. Dica cultural. Pastor Wilson. Bom, dica cultural são dons espirituais do Thomas R. Schreiner, aí que fala sobre o cessar de alguns dons, né? E por isso não temos todos eles. Mas eu quero finalizar primeiro agradecendo o pastor Luciano, nosso reencontro, o pastor Cláudio, toda a produção, ao pastor Jamie Emerson também, apesar de ser tão acirrado, é bom às vezes a gente ter as opiniões mais distantes para poder chegar no equilíbrio, mas a gente tem que fugir um pouco de certos chavões bíblicos e um dos chavões desses que foi citado inclusive pelo ouvinte aí, de que se não está na Bíblia de forma clara, não existe. Então Trindade não existe, porque não está uma lei dizendo que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vemos as figuras deles lá, desde Gênesis, quando cria o homem, diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois isso vai ficando claro no Novo Testamento, quando Jesus foi batizado, por exemplo, o Pai, Espírito desce em forma de pomba, e o Pai dizendo: esse é meu filho em quem me alegre, quem me compraz. Então não tem nenhuma prescrição de que existe Deus em 3 pessoas, mas cremos porque está na Escritura. Agora, se nós ficarmos só na superficialidade de afirmações, há várias outras doutrinas que reformado arminiano acredita e que não está de forma clara nas Escrituras. Precisa se aprofundar nela, precisa estudar o texto, precisa estudar o contexto, precisa estudar a hermenêutica, a homilética, né, que espero que o pastor Gemerson não defenda que só ele sabe, e assim a gente consegue chegar numa compreensão melhor de qualquer tema, inclusive esse tema de que realmente não existe o dom como no início, dom de curas. Eu não vejo assim. Não consigo ver assim biblicamente, e a prática acaba corroborando com isso. Maravilha. Os seus dados de contato, pastor? Nós estamos na Igreja Presbiteriana do Bom Pastor e quero convidar você com alegria, mesmo que seja arminiano, não tem problema. A gente também pega lá para arminianos e, pelo contrário, tem sido muito bem-vindos. Temos recebido muita visita de pentecostais e até neopentecostais. Ali na rua Dr. João Priori, 629, em Arthur Alvim, numa vila chamada Vila Iocuné. Estamos revitalizando essa igreja,
Deus tem dado graça. Temos os nossos cultos às 19 horas e se você quiser estudar a Bíblia, às 9h30 no domingo. Estamos retornando na próxima quarta a nossa reunião de oração e doutrinamento, que estamos dando Apocalipse, na quarta-feira, 20 horas. Maravilha, pastor, satisfação tê-lo conosco. Pastor Luciano Scala, 2 minutos. Bom, a minha dica cultural, movimento pentecostal, as doutrinas da nossa fé, de Elienay Cabral, é uma obra que foi publicada pela CPAD, então fica aí como a minha dica cultural, se você quer estudar, aprender um pouquinho mais acerca do movimento pentecostal. E nessa minha fala final, eu quero concluir dizendo que eu acredito sim, eu acredito na vigência dos dons, acredito que os dons, eles permanecem, como já foi dito durante toda a programação, desde a minha primeira fala, não existe um texto sequer na Bíblia que vai dizer que eles cessaram, né? Respeito à interpretação do pastor Wilson acerca do texto de 1 Coríntios, capítulo de número 13, porém não faço a mesma leitura, leio diferente aquele texto, acredito que ele tenha um caráter escatológico. Então eu acredito sim na vigência dos dons, acredito sim nos milagres, acredito sim que existem pessoas que possuem a unção de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida, o dinamis de Deus sobre a tua vida, para que eles possam orar e assim milagres acontecerem, as profecias acontecerem e os demais outros dons citados lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, tá bom? Então essa é a minha fala final. Mais uma vez agradeço pastor Cláudio pelo convite, pastor Wilson pela forma respeitosa que sempre conduz o debate também aqui comigo, e todos os demais, todos aqueles que ficaram ouvindo e toda a produção da Rádio Vida. Para falar comigo, as minhas redes sociais, você me encontra muito facilmente. Todas as vezes que eu venho aqui, eu sempre falo da Casa de Recuperação, eu sempre passo o meu Instagram e tenho um retorno dos ouvintes. Então você pode me chamar, eu tenho muito prazer de conversar com você e te ajudar se você precisa com ajuda referente a dependentes químicos. Facebook, Twitter, Instagram e no YouTube, Luciano Scala. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Luciano Scala, e o Scala conforme está escrito aqui de baixo, E-S-C-A-L-A, e você me encontra facilmente. Um grande abraço, que Deus abençoe. Maravilha, pastor, obrigado pela sua participação. Mais uma vez, vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, queridos, a minha consideração final terá que ser absolutamente breve. De qualquer forma, eu quero agradecer aos inúmeros testemunhos que nós recebemos hoje e que infelizmente não deu para ler, não deu para colocar o seu testemunho de áudio, então eu peço perdão aos irmãos, tá? Aqueles que ficaram chateados, a produção acabou de nos passar aqui que tem alguns ouvintes que ficaram chateados, eu peço perdão aos irmãos. Infelizmente, o tempo corre muito rápido, né? Os debates eram de 1 hora, nós passamos para 2 horas, se passar para 3 é capaz de também não dar tempo, né? Porque é muita coisa, muito diálogo importante, então eu agradeço aos irmãos que participaram e peço mais uma vez aí perdão aos irmãos. Com relação ao tema propriamente dito, o dom de milagres, ele existe nos dias de hoje, e eu vou dizer para vocês o seguinte, eu creio que os milagres continuam, eu sou continuista, não sou cessacionista, eu creio que os milagres continuam e também acredito no dom de milagres, também acredito nos dons relacionados em 1 Coríntios, no capítulo de número 12. De qualquer forma, eu diria que a minha consideração final, ela vem fazendo um contraponto, ao que nós temos visto nos dias de hoje, ou fazendo na realidade olhando para a realidade que está acontecendo hoje com muita preocupação. O que a gente vê, infelizmente, eu não posso generalizar, mas o que nós vemos, infelizmente, inclusive nas mídias e assim por diante, são pessoas que se auto-intitulam e que defendem a ideia de terem o dom, e que eu não critico, não posso afirmar que não tem, mas que levam as pessoas a crerem que ela não recebeu a cura, ela não recebeu o seu milagre pelo fato de não ter fé, ou pior ainda, pelo fato de não dar uma oferta especial, pelo fato de não passar debaixo da cruz, pelo fato de não pegar o envelope especial e dar a sua oferta, e é por isso que a cura não vem. Certa vez assistiram um programa de televisão de uma grande denominação, denominado pastor, ele com a câmera na frente das pessoas, ele diz o seguinte, as pessoas vieram para frente, formou-se um número de pessoas ali, e aí ele falou o seguinte, olha, eu vou orar agora e eu vou te afirmar pela minha fé que você será curado.
Mas, se você não for curado, é porque você não teve fé. E aí a câmera assim, ó, filmando, no zoinho da pessoa. A hora que ele termina, ele pergunta, e aí, foi curado ou não foi? Se não foi curado é porque você não teve fé. Eu acredito que a pessoa, até sem ser curada, ela vai dizer, eu fui. Ou seja, porque ela está sendo induzida a dar aquele testemunho. Então isso é um perigo, isso é um problema. Eu creio sim no milagre, eu creio sim no dom de milagre, no dom de cura, mas eu creio que a cura, ela, olha, se a pessoa não tiver fé, Deus pode curar? Pode, mesmo sem fé. Deus tem um propósito, ele age da forma que ele quer, através de quem ele quer, do jeito que ele quiser, ele faz do jeito que ele quiser, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então a cura, ela vem, mas ela não vem obrigatoriamente pela fé de quem está recebendo ou não, ela vem porque Deus quer curar. E se a pessoa tiver fé, vamos no inverso agora, a pessoa tem fé, vamos aqui o pastor Wilson, o pastor fala, eu tenho fé na cura, eu tenho fé que Deus vai curar o meu joelho, Deus pode não curar? Pode. Por quê? Porque Deus não quis assim. Então eu creio que o dom de cura existe, eu creio que os milagres eles existem, mas acima de tudo, eu creio na soberania de Deus. Ele é soberano, portanto ele dá a quem ele quer, ele faz do jeito que ele quiser, e se a pessoa tiver o dom, ele pode orar e a pessoa pode não ser curada da mesma forma. Por quê? Porque Deus não quis, ok? Muitas vezes Deus tem dons na vida de pessoas e em determinado momento aquele dom não se manifesta, sabe por quê? Porque talvez o orgulho esteja batendo mais forte e a pessoa esteja querendo fazer aquilo para prevalecer. E aí, meu amigo, dá problema. Então, tomemos muito cuidado. Confiemos que Deus é quem tem algo novo para nós e Deus pode curar usando uma criança de 2 anos, Deus pode curar usando um idoso, Deus faz do jeito que quer, Ele faz através de quem Ele quiser e detalhe, no tempo que Ele quiser. A cura pode não vir hoje, pode vir daqui a um mês, como a cura pode inclusive não vir, porque se todo mundo fosse curado, os crentes, os evangélicos não morreriam, a gente ia ficar aqui, porque todo mundo ora, cura, ótimo, orou, curou, ninguém morre, e não é assim que acontece. A vontade de Deus ela é imperativa, ela é soberana. A nossa Word Cloud são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes, a mais citada foi fé, não, na verdade foi todos os dias, depois veio fé e terceiro, milagres. Obrigado pela participação de vocês, nosso tempo já se foi. Pastor Luciano, pastor Wilson, honrado demais em receber vocês aqui. Obrigado também ao pastor Jamierson que participou conosco online. Todos na tela? Gente, Deus abençoe vocês e até o próximo debate. Você ouviu o Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta segunda, às 10 da manhã, nos 96.5. Nas plataformas digitais e no Vida Play. A paz. Aqui é o pastor Cláudio Apolinário. Temos um propósito. Deus tem nos dado a oportunidade de levar pessoas ao Evangelho. A oportunidade de levar pessoas a viver